Tá vendo esse ônibus do outro lado da avenida? Era o ônibus onde eu tava. Eu voltei do serviço, demorou para aparecer o ônibus. Aí quando apareceu, quebrou aqui no Jardim São Guilherme. Eu tô na Avenida Eduardo Frufru Marciano da Silva, a principal avenida do Jardim São Guilherme. E essa aqui é a prova de que Sorocaba não é nada daquilo que você está pensando. E eu, como não sou bobo nem nada, eu gravaria esse vídeo lá em casa. Aí eu tô na sombra aqui, não tá muito longe de casa, então aproveitaria gravar aqui mesmo, a caminho de casa. Faço uma caminhada aqui na sombra. Quando eu estiver lá perto de casa, eu interrompo a gravação. Inclusive eu tô com essa camiseta aqui porque é a única camiseta que tem bege. O fato de eu estar com essa camiseta aqui, que tem essa manga bege, algumas listas em tons de bege, é porque é uma igreja lá em Balneário Camboriú que está sofrendo perseguição. Os membros dessa igreja, o pastor dessa igreja estão sendo alvo de perseguição. Mas antes de explicar o que está acontecendo com essa igreja, eu quero justificar o que essa igreja da qual eu falarei daqui a pouco tem a ver com tribos urbanas. Porque faz tempo que eu preciso falar sobre esse assunto. Eu já cheguei a postar acho que eu postei algo no meu... não lembro onde foi que eu postei sobre tribos urbanas. No YouTube eu sei que não é. Se foi no meu blog, porque eu tinha um blog antes, acabei excluindo esse blog já faz um tempo. Mas faz muito tempo que eu estou devendo um vídeo sobre tribos urbanas, que é um assunto ainda extremamente atual. É um dos temas preferidos da sociologia, da antropologia. E eu quero aproveitar esse vídeo para comparar o que é sociologia. Eu tenho 2 artigos aqui que eu achei na internet sobre o assunto. Eu não pretendo entrar em muitos detalhes sobre as tribos urbanas que existem atualmente, porque é um assunto muito complexo. Até eu explicar explicar detalhadamente todos o que caracteriza cada tribo urbana, esse vídeo terá mais de 2 horas. Então eu não quero assim entrar em muitos detalhes, mas eu recebi confirmação de Deus ontem, por ocasião do culto de ensino da nossa igreja, e vários textos bíblicos, né? O pastor, ele pregou ontem, né? Fez um estudo ontem sobre a nossa identidade como cristãos, que a nossa identidade está em Jesus Cristo. Então esse foi a confirmação de Deus para o assunto desse vídeo, que é sobre tribos urbanas. Mas primeiro eu quero explicar o que está acontecendo com essa igreja lá de Balneário Camboriú. O nome oficial da igreja é Reino Church, Igreja do Reino, né? O nome certo deveria ser Igreja do Reino, mas é Reino Church. Esse é o nome oficial. Só que o nome pelo qual a igreja é mais conhecida no Brasil e fora do Brasil é We Are Reino. É isso mesmo que você ouviu, We Are Reino. Deveria ser a Igreja do Reino, né? Ou então Somos Reino, We Are Canon, que é... ou deixar tudo em inglês ou deixar tudo em português, mas enfim. Então eu tô com um artigo inclusive extremamente preconceituoso. Quem assina aqui é a Poliana Salles, né? Só para dizer o nome da jornalista que assina esse artigo aqui, da página O Tempo. Deve ser um jornal de viés progressista, né? Pelos termos que a moça usou aqui, a Poliana Salles, que é jornalista, pelos termos que ela usou aqui, ela inclusive colocou até palavrão aqui no meio. Mas eu lerei o que eu puder ler da reportagem aqui. Olha só como uma matéria tendenciosa. Não sei se você consegue ver o título. Conheça We Are Reino.
igreja luxuosa que é alvo de críticas na internet, ataques na verdade, né? Tá atacando a igreja está sendo alvo de intolerância religiosa. Aí ele lançou uma pergunta aqui: qual pode entrar? Ou seja, é mais do que claro que a jornalista está a favor de todos aqueles que estão atacando a igreja. É o subtítulo da reportagem: localizado em Balneário Camboriú, o templo religioso faz eventos luxuosos, é confundido com loja de roupas e recebe acusações de racismo nas redes sociais. Detalhe: o fundador da igreja é mulato. Ó, o pastor da igreja, o fundador da igreja é mulato e a igreja é acusada de racismo. Tá. Agora vamos lá. Inclusive, ano passado, lá no mês de abril do ano passado, eu fui para Balneário Camboriú. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre essa viagem e eu deixei ele aqui para você assistir. Mas eu fui para Balneário Camboriú e fui a pé até Camboriú, que é a cidade vizinha, para participar do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. O 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Inclusive eu deixarei também no final deste vídeo o vídeo de uma cantora que cantou lá. Vários cantores anônimos cantaram lá no dia que eu fui. Deixarei também a pregação do pastor fluminense Bruno Assan, que pregou no dia em que eu estive lá presencialmente, e também o link para você se inscrever no canal dos Gideões Missionários da Última Hora, porque entre o final de abril e o começo de maio desse ano haverá o 40º Congresso Internacional de Missões. Você está fazendo 40 anos. E vamos para a reportagem agora. A We Are Reino surgiu na pandemia, foi crescendo e atualmente adota uma linguagem que visa atrair jovens. A página do Instagram do movimento, que pertence à igreja Reino Church, que esse é o nome oficial da igreja, tem quase 100 mil seguidores. Isso aqui é no dia... deixa eu ver, 6 de junho de 2024, que é a data da reportagem. Agora deve ter muito mais, né? Eu não lembro quantos seguidores tem o perfil do Instagram agora da We Are Reino. Deve ter bem mais de 100 mil agora. A estética da rede social também gera debates na internet. Ataques, na verdade, né? Intolerância religiosa. Muitos críticos, aqui ela usa o termo críticos, muitos intolerantes, né? O termo correto é intolerantes. Muitos intolerantes afirmam que o feed, né, que é a parte principal da página, parece uma loja de roupas, já que as publicações seguem um padrão, que é tonalidades entre branco e bege, acho que chega até perto do marrom. Já que as publicações seguem o padrão de sempre tons pastéis, né? Que de branco, vai de branco até branco, creme, bege, até perto do marrom. Outra característica da igreja é que os fiéis costumam usar somente roupas claras, né? Como eu já falei, né? Nesses tons, eles falam essa palheta de cores, né? Como eles dizem. Que mais? Deixa eu ver. Aqui tem a jornalista, né, que é formada pela PUC Minas, né, é mineira, né, jornalista mineira, e tá descendo sarrafo numa igreja catarinense, né. Ela simplesmente, eu acho que ela gosta de fazer isso, né? Não é possível. Agora, deixa eu ler o restante da reportagem aqui. A organização da igreja, por sua vez, explica que o uso... Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu anotei alguma coisa aqui, peraí. Eu anotei alguma coisa aqui, a caneta, deixa eu ler. Uma igreja luxuosa, localizada em Balneário Camboriú, vem sendo alvo de ataques, né? Não é. Internautas acusam o templo de ser descompromissado. Descompromissado não existe, é descomprometido. É descomprometido com o evangelho. E apontam que a igreja seria apenas para ricos e brancos. Lembrando que o fundador da igreja é mulato. Agora, continuando aqui.
A organização da igreja, por sua vez, explica que o uso dessas expressões em outras línguas, né, que eles usam em inglês. Deixa eu ver, eu acho que eu fiz aqui. Eu acho que eu coloquei... Pera aí. Eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, pera aí. Cadê? Tá, é até aqui embaixo, pera aí. Achei. Ó, o uso de expressões como experience, quadro de vídeo online em que fiéis contam experiências, testemunhos, né, vividos na igreja, né. Então, experience seria o espaço para testemunhos. E Jesus in the center, Jesus no centro em inglês, lema pregado por frequentadores do templo, também incomoda grande parte da internet. Repito, incomoda os intolerantes. Agora, deixa eu ver a continuação da reportagem. Aqui. A organização da igreja, por sua vez, explica que o uso dessas expressões em inglês, em outras línguas, principalmente em inglês, tem um objetivo: alcançar ainda mais pessoas, ou seja, eles têm uma visão missionária, conectando-nos com diferentes culturas e nacionalidades. Isso nos ajuda a expandir nossa influência e cumprir nossa missão, que é espalhar o Evangelho. O inglês também reflete nossa busca por excelência e inovação na evangelização e comunicação da fé. As críticas ou ataques de intolerância religiosa para We Are Reino se intensificaram após uma influenciadora cristã infiltrada, né, publicaram um vídeo mostrando como é um dia de reunião na igreja. Ou então a pessoa tinha melhores intenções, no fim acabou expondo a igreja indevidamente, e aí virou esse pandemônio. Essas reuniões seriam os cultos popularmente conhecidos na religião cristã. Você vê como essa Poliana não conhece nada a respeito do evangelho. Em vez de colocar uma jornalista cristã, alguém que conhece a experiência, né, a vivência cristã, o evangeliquez e tudo mais, colocar uma jornalista extremamente preconceituosa para fazer essa matéria, essa reportagem. E a publicação tem centenas de comentários, muitos contra a igreja. Olha, esses aqui são os comentários preconceituosos. Essa igreja tem cara que tem que pagar ingresso para entrar. Essa é a visão que muitos, infelizmente, têm dos cristãos evangélicos. Por causa do mau testemunho de alguns, todos os evangélicos acabam recebendo essa pecha preconceituosa, esse estereótipo de que pastor é tudo ladrão, crente é tudo intolerante, é homofóbico, racista, fascista e tudo mais. Aí outras aspas aqui. Uma igreja que, quando você entra no perfil, parece mais uma loja de roupa básica, que mudou o termo culto para reunião só para atrair pessoas que não conhecem Jesus. Você vê as pessoas e não tem uma Bíblia. Essa é outra pessoa que está atacando, porque eu, particularmente, eu reconheço que a Bíblia de papel é necessária. Nós não devemos abolir a Bíblia de papel. Eu mesmo, quando fui para a Marcha para Jesus, eu fui 2 vezes para a Marcha para Jesus aqui em Sorocaba, e eu reconheço que a maioria não usa a Bíblia mesmo, porque agora o celular tem Bíblia, as pessoas acessam tudo, mas eu ainda recomendo que eu sou daqueles que ainda usam Bíblia de papel. Eu mesmo tenho 2 aqui na mochila. E nós devemos sim ter Bíblia de papel, porque pode ser que um dia, antes de Jesus voltar, nós não possamos mais ter acesso à Bíblia pela internet. Então é bom sim ter uma Bíblia de papel, porque a Bíblia da internet pode ser adulterada, a Bíblia de papel não. Vamos lá. Culto à ostentação. Esse aqui é outro ataque de intolerância religiosa. Aí uma pessoa usou um palavrão dizendo que é estudante de relações públicas, e
ela percebeu que fizeram até uma startup de igreja, que na verdade startup de igreja, né, seria uma denominação, né? Na verdade uma denominação, ou então um grupo de igrejas que segue a mesma linha, o mesmo estilo de culto, estilo de roupa, tal. Essa ideia de We Are Reino é a maior elitização possível. Por quê? Porque Balneário Camboriú tem a péssima fama de ser uma cidade elitista por causa dos arranha-céus da cidade. A parte mais rica da região fica lá, junto ao mar, enquanto a parte mais pobre fica na cidade vizinha, que é Camboriú, que é a sede dos rituais missionários de última hora. Aí no vídeo que a influenciadora cristã gravou dentro da igreja, a mulher mostra uma fila gigante formada por jovens que aguardam o culto, né? Nesse momento os fiéis são recepcionados com soda italiana e café. Assim, esse negócio de soda italiana e café, soda italiana pra mim é novidade, nem sei como é que é esse negócio aí. Eu acho que é... Se alguém souber a receita de soda italiana, coloca aí nos comentários. Eu nunca vi esse negócio. Mas o café, ele é uma forma de convívio social, de transformar a igreja num local de sociabilização, né? Porque a pessoa se sente abraçada. É claro que se você acolhe bem a pessoa quando vai para a igreja, ela volta, né? É claro que o Espírito Santo é essencial para a pessoa ser alcançada, mas quando você recebe bem a pessoa na igreja, trata bem, ela se sente participando de uma família e volta outras vezes. Se a pessoa ainda não se converter, porque ela é rebelde mesmo, né? Se a pessoa não se converter ao evangelho, se a pessoa não receber Jesus como Senhor e Salvador, das duas uma, é porque ela é muito preconceituosa, ou é porque ela, né, a pessoa tá muito na carne ainda, né? Tá tão apegada à carne que a palavra não entra de jeito nenhum na mente dela. Ou então porque a igreja não soube transmitir a mensagem da maneira correta. Mas o Espírito Santo faz a obra, isso é óbvio, né? O Espírito Santo faz a obra sim. Eu creio no poder do Espírito Santo, no poder restaurador, no poder regenerador do Espírito Santo. Mas uma igreja que investe nessa parte de acolhimento, de recepção, né, dos diáconos, introdutores, cada igreja usa um termo, mas na maioria das vezes quem faz esse trabalho são os diáconos. Então a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente querida. Aí nesse caso, a maneira que essa igreja encontrou de receber os visitantes, por permitir esse convívio social, essa sociabilização dentro da igreja, é o café, a soda italiana. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. A parte interior da igreja também impressiona e nada parece com o modelo convencional. Pelo que eu vi na internet, a maioria das igrejas atualmente adota esse estilo. O local em que o culto acontece se assemelha com uma casa de espetáculos. O local tem paredes pretas e um grande palco na frente, que conta com equipamentos de som e luz profissionais. É no palco que acontecem os grandes shows de uma banda própria e a pregação do pastor. Praticamente está seguindo o padrão de todas as igrejas atualmente, que as chamadas igrejas pretas. Eu tenho minha reserva com as igrejas pretas, tenho, mas pelo menos as que eu conheço até agora, das que eu visitei até agora, na maioria delas a palavra é pregada. Inclusive a palavra é pregada de uma maneira que muitas pessoas não aceitam, por causa da carne, por causa do... A pessoa é tão escravizada pelo pecado que a pessoa rejeita a mensagem em muitas dessas igrejas. Deixa eu ver aqui o final da... Aqui, ó. Pera aí. Agora o pastor. O que o pastor diz a respeito de todos os ataques que a gente tem recebido? Eduardo Reis, pastor da igreja, respondeu às diversas críticas e até mesmo acusações de racismo que a igreja vem sofrendo na internet. Em uma transmissão ao vivo no Instagram,
o Eduardo Reis considera que a We Are Reino é vítima de bullying religioso, intolerância religiosa, né? Agora, olha o que o pastor diz, e ele tem toda a razão. Certamente, tais pessoas que parecem, em outros contextos, tão preocupadas com o racismo, por exemplo, se aproveitam do racismo estrutural, que deixa negras e negros vulneráveis para falarem que eu, um homem negro, oriundo de uma vida simples, sou pastor de uma comunidade mal intencionada, exploradora da fé dos outros. Afirma Eduardo, que também diz que já trabalhou como vendedor de picolé, engraxate de sapatos e servente de pedreiro. O pregador também considera que as acusações são injustas e preconceituosas. Você vê como... E a jornalista metendo o pau nele, dizendo que ele está errado, mas o cara conseguiu se defender de uma maneira brilhante, com certeza orientado pelo Espírito Santo. É claro que eu, como deve ser com outros negros e negras que raramente ocupam uma posição de liderança, não vou me calar diante dessa justiça. Isso tudo só viraliza porque o bullying religioso, né, a intolerância religiosa, a ideia de debochar da expressão da fé das pessoas ainda é algo aceito. Isso só prospera porque das muitas igrejas iguais a Reino, esta é uma das poucas pastoreadas por um pastor negro. Com certeza a militância esquerda chama os pastor de capitão do mato. É um termo, a militância esquerda usa muito a expressão capitão do mato quando se refere a negros conservadores, como ele. Então, é um pastor negro que não enriqueceu explorando a fé. Somos alvos de preconceito religioso recreativo, porque nossa comunidade é vibrante e apaixonada, que vive a excelência em tudo o que se propõe a fazer. Finaliza o pastor. A organização da igreja também respondeu às críticas de que somente ricos poderiam frequentar os cultos e o luxo da igreja. Aqui na Reino, buscamos excelência sem ostentação. Nosso prédio reflete qualidade e cuidado, criando um ambiente acolhedor para todos, independentemente de sua condição financeira. Valorizamos a igualdade e a generosidade, servindo a todos de forma inclusiva e sem fins lucrativos, diz em seu comunicado na rede X, antigo Twitter, né, onde o ódio impera. Até hoje, né? Apesar de hoje o antigo Twitter, que hoje é X, ser administrado por Elon Musk, que declaradamente conservador, e inclusive hoje Elon Musk faz parte do governo no segundo mandato de Donald Trump, mas parece que a intolerância religiosa que existia antigamente no antigo Twitter, antigamente o Twitter era dominado pela militância progressista, né? E qualquer coisa que os conservadores postavam no Twitter era alvo de intolerância, era alvo de ataques, era alvo até de denúncias, processos criminais. E hoje deveria haver... Hoje muitas pessoas, muitos progressistas saíram do X, mas os que continuaram ainda continuam semeando ódio, semeando intolerância. Então realmente é um terreno muito difícil de trabalhar. Mas graças a Deus que ainda o Evangelho, apesar de todos esses ataques, apesar de toda essa intolerância, o Evangelho ainda é pregado. Multidões continuam conhecendo Jesus Cristo, conhecendo o Evangelho. E agora eu quero aproveitar que eu estou perto de casa, lá em casa eu continuo. O primeiro artigo de sociologia que eu quero ler, ele não tem o nome do autor, mas é da página Brasil Escola, que é do portal UOL. UOL, como eu creio que a maioria sabe, ele é do grupo Folha, da Folha de São Paulo, de viés progressista. Então alguns termos que eu ler aqui podem não ter a ver com o que eu penso, com o que você pensa, mas enfim, a opinião do autor. Tribos urbanas são grupos que se formam compartilhando hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes e moldam a identidade de muitos jovens. No caso, compartilham hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes. Representam um fenômeno
sociocultural fascinante, refletindo a diversidade e a complexidade das identidades pessoais nas cidades grandes. Aqui no meu canal tem um vídeo sobre fandom, né? Se você quiser assistir, eu deixei aqui para você assistir mais tarde. E fandom é como se são como se fossem tribos urbanas, né? Cada grupo musical, cantor, cantora, jogador de futebol, enfim, seja qual for o tipo de celebridade, ele acaba formando o seu próprio nicho cultural, né? O seu nicho social, que seriam como se fossem tribos urbanas, né? Então o fandom tem tudo a ver com as tribos urbanas e vice-versa. Originados da necessidade dos jovens de se agruparem com base em interesses e afinidades compartilhadas, esses grupos se destacam por suas práticas culturais, estilos de vida e muitas vezes posicionamentos políticos, abrangendo desde surfistas, skatistas até funkeiros e punks, cada um contribuindo de maneira única para o ecossistema social e cultural das cidades grandes. As tribos urbanas, portanto, não são apenas agrupamentos juvenis, elas são agentes ativos na construção da cultura urbana, influenciando a moda, a música e os comportamentos sociais de toda a população. Então, são grupos que se formam compartilhando hábitos, valores culturais, estilos musicais e ideologias políticas semelhantes. O termo tribo urbana foi cunhado por um sociólogo francês para se referir às subculturas encontradas na sociedade urbana. As tribos urbanas surgiram como movimento de contracultura, desafiando normas sociais e buscando uma identidade própria. Alguns exemplos de tribos urbanas são surfistas, hippies, emos, funkeiros, geeks, góticos, headbangers, que são os metaleiros, hipsters, nerds e New Age, que seria o pessoal lá da Nova Era. As principais tribos urbanas do Brasil são funkeiros, hippies, punks, surfistas e skatistas. Deixa eu ler aqui um resumo de cada uma delas. Os funkeiros alcançaram seu auge no início dos anos 2000, nas favelas cariocas, do Rio de Janeiro, no caso, e se tornaram uma das tribos urbanas mais influentes do Brasil. A estética e o gênero musical funk, ou hip hop, como queira, são fundamentais para a identidade dessa tribo, que se expressa através de roupas estilosas, danças e letras que muitas vezes abordam a realidade social das comunidades, das favelas, né? Os hippies surgiram nos Estados Unidos no final da década de 1960. E os brasileiros adotaram valores de paz, amor e vida em comunidade, contestando o modelo econômico, as guerras e as injustiças sociais. Com o modo de vida comunitário e libertário, os hippies se destacam pelo uso de roupas coloridas, artesanais e pela valorização da natureza. E foram, acho que os primeiros grupos, se não, acho que estavam entre os primeiros grupos, né, sociais a pregar a legalização da maconha. Então, você associar a maconha aos hippies não é exagero, não é preconceito, eles defendem abertamente a legalização das drogas, principalmente da maconha. Os punks chegaram ao Brasil no final da década de 1970, principalmente em São Paulo, e trouxeram uma forte influência política e um caráter contestatório ao autoritarismo da ditadura militar, né, que vigiu no Brasil entre 1964 e 1985. Além disso, defendiam a liberdade anárquica e a oposição ao consumismo. Os punks surgiram como resposta ao movimento hippie e se caracterizam pela atitude de resistência ao sistema, com um estilo que inclui roupas rasgadas, alfinetes e cabelos coloridos ou moicanos. Então, os hippies e os punks, na verdade, eles eram inimigos tradicionais nos Estados Unidos, só que no Brasil eles se aliaram contra a ditadura militar. Os surfistas surgiram nos Estados Unidos, no caso, no Havaí, né, porque nos anos 1950 o Havaí já pertencia aos Estados Unidos, o Havaí ficava lá no meião do Pacífico. Eles formam uma das tribos urbanas mais antigas e reconhecidas e se popularizaram no Brasil, nas praias brasileiras. E o surf hoje se tornou um esporte nos Jogos Olímpicos. Tanto que nas Olimpíadas da França, neste ano, né, que não foram Olimpíadas de Paris, Paris foi a sede, as Olimpíadas foram na França, porque até as competições de surf foram no Tahiti, que pertence à França, né, a Polinésia Francesa. Os surfistas adotam um estilo de vida que valoriza a natureza, a liberdade e a busca pela onda perfeita. A moda surfista inclui bermudas, camisetas leves e sandálias, refletindo um estilo despojado e conectado ao mar. Eu vi muito isso em Florianópolis nesse ano, quando eu fui para Florianópolis, né? Porque, aliás, em tudo quanto é praia, né? Praia Grande, Florianópolis, tudo quanto é praia brasileira, você vê muitos desses surfistas. Os skatistas, eles se inspiraram nas ideias dos surfistas
mas adaptaram para o ambiente urbano, ou seja, surgiu com base em surfistas que nos dias em que não havia ondas, eles não tinham o que fazer, então acabaram usando a própria prancha de surf para deslizar no asfalto, aí colocaram rodinhas, aí surgiu o skate moderno. O skate se popularizou no Brasil com campeonatos, eventos e locais próprios para a prática, com as pistas de skate construídas em muitas cidades. É outro exemplo de tribo urbana que se tornou um esporte profissional e olímpico. Os skatistas possuem um estilo próprio que inclui bonés, calças largas e tênis apropriados para a prática esportiva. E a principal representante atualmente no Brasil é a Raíssa Leal, que ela ganhou ouro nas Olimpíadas de Tóquio e, se não me engano, não lembro se ganhou, acho que ganhou bronze nas Olimpíadas de Paris. Inclusive, ela foi muito atacada nas redes sociais porque falou Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso, ela fez em Libras, né? Para driblar a proibição de evangelismo, para driblar a proibição de menções a religiões, de proselitismo religioso nas Olimpíadas, ela pregou o evangelho para o mundo inteiro ver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em Libras, né? E foi muito atacada por isso. Mas ela não se abateu, né? Muitas pessoas dizem até que ela perdeu a medalha de ouro por causa disso, mas eu não acredito, né? Mas ela ganhou medalha, pelo menos. Segundo Michel Maffesoli, que deve ser o francês que criou o termo tribo urbana, ele identificou algumas características próprias que definem esses grupos, né, no caso das tribos urbanas. Segundo ele, as tribos urbanas são agrupamentos semi-estruturados formados predominantemente por pessoas que se aproximam devido à identificação comum com rituais e elementos da cultura como moda, música e lazer típicos de um determinado espaço-tempo. Elas são marcadas por uma socialidade frouxa, caracterizada pela lógica hedonista e pelo não compromisso com a continuidade na linha do tempo. Isso significa que as relações dentro das tribos são baseadas no prazer e na satisfação imediata, sem necessariamente visar a longevidade ou a permanência dessas relações. Maffesoli também destaca que as tribos urbanas são comunidades empáticas, organizadas em torno do compartilhamento de gostos e formas de lazer. Os vínculos comunitários dentro das tribos perduram enquanto se mantém o interesse pela atividade, seja ela uma apresentação musical, uma festa, uma manifestação política, como falei, né, dos fandoms, dos grupos políticos, né, tanto progressistas quanto conservadores. Outra característica importante é que os membros das tribos se portam como personagens de um enredo imaginário, ou seja, criam o seu próprio mundo, né, sua própria bolha, como o termo que se usa muito atualmente, o termo de bolha social, o que configura a sua identidade e o seu papel. Isso sugere que as tribos urbanas permitem aos indivíduos experimentar diferentes identidades e papéis sociais em um ambiente que valoriza a expressão individual e coletiva. Além disso, Maffesoli ressalta o caráter volátil dos vínculos internos das tribos, o que torna a dinâmica social desses grupos muito rica, mas também pode enfraquecer as ligações entre os membros, comprometendo o engajamento em projetos cooperativos de maior duração. Em suma, as tribos urbanas, segundo Maffesoli, são caracterizadas por sua estrutura semi-estruturada, socialidade frouxa, lógica hedonista, comunidades empáticas e personagens de um enredo imaginário, refletindo uma forma de socialidade que é dinâmica, criativa e centrada no aqui e agora, ou seja, eles não se preocupam com o futuro. Eles pensam demais no presente e toda pessoa que não se encaixa nos padrões deles é chamada de poser ou de traidor, né? Então, poser é o termo que se usa para caracterizar a pessoa que não se enquadra no padrão definido pela tribo. Então, a pessoa é chamada de poser, a pessoa descartada. Agora vamos para o artigo da... Deixa eu ver aqui agora da Daniela Diana, né? Eu quis pular essa parte final aqui, porque tem algumas coisas de viés progressista, né? Eu acho desnecessário falar. Até porque esse artigo aqui da Daniela Diana, da página Toda Matéria, que também é voltada para a educação, para sociologia e tudo mais, ela escreveu o seguinte: é uma professora licenciada em letras, né? Não sei a faculdade, mas enfim.
As tribos urbanas, chamadas pelos sociólogos de subculturas ou subsociedades, são grupos formados nas cidades, mais comumente nas metrópoles. Esses grupos compartilham hábitos, valores culturais, estilos musicais, ideologias, igual a outra lá, né? Praticamente repetindo o que o autor do texto anterior disse. Então, a expressão tribo urbana realmente foi criada pelo sociólogo francês Michel Maffesolier em 1985. No geral, esse fenômeno surge da necessidade dos jovens se agruparem, pertencerem a um grupo e criarem uma identidade. As tribos urbanas caracterizam um fenômeno juvenil dos grandes centros, os quais se multiplicaram nas últimas décadas. Dessa forma, cada grupo possui uma estrutura interna própria, desenvolvendo sua subcultura social urbana. Destacam-se hábitos, condutas, pensamentos, filosofia, vocabulário, preferências musicais, políticas, religiosas, maneiras de se vestir, dentre outros, né? Por isso que a We Are Reino, né, os membros da igreja We Are Reino se encaixam em tribo urbana porque eles padronizaram um estilo de roupa para se identificarem com a proposta da igreja, né, com a cultura da igreja, no caso. Então, se você quiser saber minha opinião a respeito da cultura, do papel dos cristãos na cultura, assista esse vídeo que eu deixarei aqui também, que fala sobre índios, cristianismo e cultura, né, e onde eu defendo, inclusive, a evangelização dos povos indígenas, que muitas pessoas são totalmente contra, falam que é epistemicídio, que falam que você está matando a cultura, matando o povo. Quando você prega o evangelho de Jesus Cristo para eles, você está acabando com a cultura dele, mas na verdade é uma ordem de Jesus. E eu falarei, ao mencionar os textos da Bíblia, eu quero falar o que a Bíblia diz, mas mais tarde eu falarei o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Mas vamos aqui para o artigo. Algumas tribos urbanas e suas características, né? Aqui, como eu já falei aqui, eu não quero mencionar todas as tribos urbanas para o vídeo não ficar longo demais. Mas vamos aqui apenas algumas delas, para você entender como funciona. Os surfistas eu já mencionei, né? Aqui está uma foto de um surfista. O movimento originário no Havaí, no caso, né? Na década de 1950. O esporte se popularizou em vários lugares do país, dos Estados Unidos, no caso, principalmente na Califórnia. E você vê muito no Brasil, né, no litoral paulista, principalmente em Guarujá, Bertioga, no litoral norte, como em Ubatuba, Caraguatatuba, no sul, principalmente em Florianópolis, né, também no Nordeste, praticamente todo o litoral no Nordeste. Os surfistas, os surfers, como se diz em inglês, eles têm a natureza como filosofia de vida, desde o mar, as ondas e as energias. Então, muitos deles têm ligação com o movimento Nova Era por conta disso. Possuem um estilo próprio de indumentária, com roupas leves, como bermudas, saias e roupas apropriadas para a prática desportiva. Inclusive roupas de couro, né? Muitas mulheres que praticam surf, elas usam biquíni, usam maiô, e outras usam uma roupa própria para mergulho, né? Acho que neoprene que fala, né? Os skatistas, né, como já disse, né, eles é uma tribo urbana muito popular que surgiu na Califórnia na década de 1960. Inicialmente chamada de sidewalk surf, uma vez que surge inspirado nas ideias dos surfistas, porém desenvolvido nas cidades. Ela envolve o equilíbrio numa pequena prancha de 4 rodas que desliza no solo. Esse grupo possui um estilo próprio de vestimenta, desde boné, calças largas e tênis apropriado para a prática desportiva. E atualmente existem campeonatos, eventos locais para a prática recreativa e desportiva, que são os skate parks, né, a pista de skate, como aquela piscina, né, que é buraco, aquele buraco lá onde os skatistas tem a pista, tem as traves, enfim, tem o skate de rua, o skate de buraco, né, eu não lembro o termo que eles usam, mas é um buraco lá, onde o pessoal faz manobra, bem como reuniões de amadores e profissionais. Aí os hippies, eles surgiram nos Estados Unidos no final da década de 1960, principalmente com o festival de Woodstock, né, o auge foi em 1969, em protesto contra a guerra do Vietnã, a partir do movimento de contracultura de jovens estudantes. Eles contestavam o poder hegemônico do modelo econômico, no caso o capitalismo, as guerras e as injustiças sociais. Esse movimento esteve pautado em valores de paz, da natureza, do amor, da vida e comunidade. Com isso, os adeptos adotavam um modo de vida comunitário e libertário por meio de uma vida nômade. Aqui está uma foto de alguns hippies. O lema dos hippies é paz e amor, ou faça amor, não faça guerra. Um dos principais expoentes do movimento hippie foi John Lennon, seguido por praticamente todos que participaram do festival do Woodstock, Jimi Hendrix, Janis Joplin, enfim.
O estilo da moda hippie é constituído de roupas coloridas, cabelos e barbas compridas, saias longas e calças boca de sino. Que a calça de boca de sino foi muito famosa, foi muito usada nos anos 1970. O evento mais emblemático, como eu já falei, né, da cultura hippie foi o Festival de Música de Woodstock, cujo nome oficial é Woodstock Music and Art Fair. Woodstock Music and Art Fair. Festival de música, não, Feira de Arte e Música de Woodstock. Ele aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969 na cidade de Bethel, Estados Unidos. Bethel? Acho que onde fica a sede da Bethel Church. Será que é lá? Será que é justamente a cidade de onde surgiu a Bethel Church? Mas enfim, o festival contou com cerca de 400 mil pessoas. Agora vamos para os punks, né? Como eu já disse, no Brasil os punks se associaram, eles eram inimigos dos hippies, mas no Brasil os hippies e os punks se aliaram para combater a ditadura militar. E aqui está uma foto de um grupo de punks. Esse grupo surgiu em meados da década de 1970 na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. Os punks são inspirados nas ideias anarquistas e nihilistas ao mesmo tempo que propõem a liberdade individual. Possuem um estilo próprio com preferências musicais e ideologias. Esse grupo rejeita os ditames da moda, por isso suas vestimentas são calças rasgadas, normalmente justas, coturnos, jaquetas de couro. Além disso, eles usam acessórios como anéis, pins, correntes e um penteado radical, que é o moicano, né? Que é penteado assim. Se eu não me engano, que como faz tempo que eu não ouço música secular, existem esqueci o nome do grupo agora. Eu lembro que o Clash era um dos principais grupos musicais do punk. Tinha não lembro. Bom, enfim, não tenho obrigação de lembrar, mas eu lembro que o Clash era um deles. Se eu não me engano, enfim, eu não lembro, né? Os góticos surgiram na década de 1970 também. Isso aí eu lembro exatamente, eu lembro bem. O principal representante dos góticos no mundo, na música no caso, é o The Cure, que era um grupo dos anos 1980. Eu me lembro até o nome do líder desse grupo, Robert Smith. Então ele surgiu nos Estados Unidos, na Europa. Sua ideologia é o luto pela sociedade. Dessa maneira, a moda gótica é marcada pelo uso de cores frias, comportamento introspectivo e depressivo. Então eles usam muito preto. Preto, cruzes também, né? Os góticos cultuam as sombras, costumam frequentar cemitérios e apreciam poesias românticas. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Entre a Tribo e o Reino, que você pode assistir aqui o book trailer desse livro, que é ambientado em Florianópolis. A história é ambientada em Florianópolis e a personagem principal, ela se torna gótica para se vingar do pai, né? Porque a mãe dela morreu e para se vingar do pai, que não dava atenção para ela, ela se tornou gótica. Ela começou a fazer amizade com um grupo de góticos, tal, frequentava um cemitério lá, se eu não me engano, o cemitério de... o cemitério da Praia da Armação, se eu não me engano. Enfim, eu sei que logo na entrada da Praia da Armação tem um cemitério, acho que é aquele cemitério lá. Agora os emos. Eu peguei o auge dos emos, que foi nos anos 2000, entre os anos 2000 e 2010. E os principais representantes dos emos na música são My Chemical Romance, Simple Plan, o NX0. Esses são os três que eu lembro. A abreviação do termo em inglês é Emotional Hardcore ou Emocore. Esse grupo é uma vertente do hardcore. Surgiu na década de 1980 nos Estados Unidos. Como já disse, se popularizou nos anos 2000, 2010, até mais ou menos 2000. Acho que até os anos 2000, mais ou menos. Ele é marcado pelo lirismo musical e atitudes meigas e emotivas. Inclusive, se você vê qualquer pessoa nas redes sociais postando fotos assim, é a herança dos emos. Os emos que começaram a tirar foto e gravar vídeo fazendo esse tipo de pose. A moda desse grupo é baseada nas franjas escorridas, né, no olho praticamente,
olhos pintados, roupas escuras com estampa xadrez, tênis coloridos, acessórios como piercings, alargadores, cintos, etc. Então, existe muito hermafroditismo, digamos assim, não binarismo, que mais? Existe androgenia entre os emos, né? Então, você tem dificuldade para saber quem é homem e quem é mulher, porque pelas roupas deles, né? Você tem dificuldade em identificar o sexo da pessoa, porque a roupa é muito parecida. Hoje em dia, muitos jovens adeptos a esse estilo migraram para uma outra tribo urbana denominada From UK, ou seja, do Reino Unido. Nela, seus adeptos utilizam roupas mais coloridas e admiram a popularidade nas redes sociais. Agora, os skinheads, esses são os skinheads. Eles ficaram muito famosos por conta da apologia ao nazismo. Mas o que diz aqui sobre os skinheads? Ele, em inglês, é cabeça raspada. Ele teve origem na Inglaterra da década de 1960. Surge no movimento dos jovens proletários que se uniam para ouvir estilos musicais como o soul, ska e o reggae. Ou seja, misturaram soul, ska e reggae no mesmo ritmo. E eles, no tocante ao estilo, os skinheads usam cabeça raspada, suspensórios, blusas com remendos, calças jeans dobradas e coturnos. Atualmente, o movimento skinhead possui um caráter ultranacionalista e conservador, mediado por atitudes xenófobas, racistas, homofóbicas, enfim. Eles são extremamente intolerantes contra qualquer pessoa que não pensa como eles. E se você parar para pensar, como já disse, né, sobre os posers, né, se você pertence a uma tribo urbana e não se enquadra no padrão, você é descartado como poser. E existem muitos outros, né, como grafiteiros ou pichadores, né, pagodeiros, sertanejos, funkeiros, rappers, grunge. Os grunge, eles surgiram nos anos 1990, na onda do Nirvana. Né? Nirvana era uma banda da época, né? Kurt Cobain é um daqueles lá do grupo dos 27, do Clube dos 27, que se suicidou. E ele era líder dessa banda Nirvana, então os grunge surgiram. A principal fandom do Nirvana era os grunge. Aí tem os yuppies, que eram milionários dos anos 1980, né? Que tem um filme Yuppie que foi estrelado por Charlie Sheen e Michael Douglas, né? Não lembro o nome do filme agora. Sei que ele é ambientado na Bolsa de Valores de Nova York, lá sei que lá, Wall Street, isso. Acho que é Wall Street o nome do filme, né? Tem os playboys, as patricinhas e os mauricinhos, né? Que são três grupos bem parecidos, né? De pessoas ricas, né? Endinheiradas, né? E hoje em dia você vê os Faria Limers, que são grupos, né, que se encaixam mais ou menos no padrão dos playboys, das patricinhas, dos mauricinhos. Os metaleiros, que são os fãs de rock pesado. Rastafaris, que são os fãs de reggae. Os clubbers, que são os baladeiros. Blocks, eu não sei o que é. Dorks também não. Cosplayers são aqueles que se fantasiam de personagens de filmes, de desenhos, né? Principalmente de animes, né? Que tem os mangás, que são as revistas em quadrinhos japonesas, e os animes, acho que é anime que fala, que são os desenhos japoneses, né? Então, a maioria dos cosplayers são de desenhos japoneses, que são os animes. E tem os andrógenos, como já disse, né? Muitos emos são andrógenos, né? Ou não binários, que seja. Playsons não conheço. Os nerds são aqueles que curtem cultura pop em geral, principalmente voltada para super-heróis. E as drag queens são homens que se vestem de mulher, se maquiam, tudo. E deixa eu ver aqui mais se falta alguma coisa. Agora vamos para o que a Bíblia diz a respeito das tribos urbanas. Eu quero ler primeiramente Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, onde encontramos o seguinte na Bíblia: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, só esse versículo resume o Antigo Testamento inteiro. Porque Deus escolheu um povo, né, dentre todos os povos da terra. Deus escolheu o povo de Israel, tirou da terra do Egito, né, por meio de Moisés e Arão,
levou pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Também eles atravessaram o Mar Vermelho, recebiam o pão do céu por meio do maná. Então Deus conduziu o povo, o próprio Deus conduziu o povo pelo deserto e usou Moisés como instrumento para conduzir esse povo. E eu quero só dar uma pausa aqui para achar um vídeo aqui e já volto. Aquele que é bom de Bíblia, né, que conhece bem o Antigo Testamento, ele ouve uma música, o refrão de uma música chamada Na Unção de Deus, da Elaine de Jesus. Essa música resume o Antigo Testamento inteiro. Então só o refrão dessa música, que é repetido várias vezes, resume o Antigo Testamento inteiro. Então preste atenção na letra dessa música, que você verá um resumo de todo o Antigo Testamento, no refrão de uma música. Quer ver? Ai, peraí. Pera só um pouquinho. Tem que... Ai, meu Deus. Cadê? Eu tô pensando no touchscreen. Touchscreen, achando que fosse touchscreen. Então, lembrando que a música é Na Unção de Deus, de Elaine de Jesus. Quem é bom de Bíblia perceberá que o refrão dessa música é um resumo de todo o Antigo Testamento, mostrando a ação de Deus na história de Israel. Presta atenção. Depois eu continuo aqui, porque eu ainda usaria esse notebook para mostrar um vídeo. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeiramente, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Eu lerei aqui na Bíblia Revista e Atualizada mesmo, que mostra o encontro entre um representante do Antigo Testamento, da lei, da Antiga Aliança, e aquele que inaugurou a Nova Aliança, né, o Novo Testamento, e o próprio Jesus. Então, o Nicodemos diz o seguinte, o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, que era fariseu. Este, de noite, por medo dos colegas dele, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que fala sobre o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito, ou seja, o Espírito Santo conduz a vida da pessoa conforme a vontade de Deus. Não é mais a vontade de Deus não é mais a vontade do ser humano que prevalece, sim a vontade de Deus, que somente Deus, por ser eterno e nos conhecer desde que nós nascemos, sabe o que é melhor para nós, e Ele nos conduz pelo caminho certo, que não tem nada a ver com o nosso caminho, que a nossa mente é limitada demais para entender o que Deus quer de nós, o que Deus deseja de nós. Então ele perguntou a Nicodemos perguntou a Jesus: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, a mente de Nicodemos estava limitada, estava muito presa à lei, estava muito presa à letra, e ele não dava lugar para o Espírito Santo. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, que naquele momento estava diante dele, né, de Nicodemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, como, né, eu falei, né, esse negócio da serpente no deserto daria um vídeo só para isso, né, mas eu não quero me focar muito nisso, porque só essa parte da serpente no deserto daria um vídeo inteiro, só sobre isso. Mas vamos lá, continuando aqui com o que Jesus disse. Assim importa que, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aí vem um versículo que todo mundo sabe de cor, mas pouca gente entende na sua profundidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua no versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, ou já está condenado, como diz outra versão. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz, Jesus, veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais a carne, a sua própria vontade, amaram mais o mundo, amaram ao diabo, porque as suas obras eram más, ou seja, o pecado se tornou cômodo para eles, né? A vida em pecado é muito mais cômoda, é muito mais tranquila do que a vida dentro da vontade de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a fim de que suas obras não sejam percebidas, suas más obras, a fim de que suas más obras sejam percebidas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque estão feitas em Deus. E agora, continuando aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós agora somos de Deus. E isso é reforçado lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E agora sobre a vida que devemos ter, em contrapartida com a vida que o mundo quer que tenhamos. Primeiro vejamos o que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E vos vivificou, no caso Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estou segurando a tosse, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nada do que fizermos será válido se Jesus não estiver no meio. Agora deixa eu uma pausa para tomar água, já volto. Continuando aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, ainda sobre a vida cristã em oposição à vida no mundo, né, fora da presença de Deus, encontramos o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno.
E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião, em Jerusalém, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. E aqui, uma resposta a todos aqueles que pertencem a alguma tribo urbana. O que nós, cristãos, somos? Servos de Jesus Cristo, o que nós somos? Essa é a nossa identidade, que está aqui nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou, em outra tradução, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, antes de conhecer Jesus, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Inclusive, quando eu viajei para Florianópolis, eu faço questão de enfatizar isso. Eu visitei duas igrejas muito diferentes uma da outra, num domingo, lá em Florianópolis. A F-Hop, a Florianópolis House of Prayer, da pastora Emilane Souza, pela manhã. Uma igreja com perfil mais despojado, com perfil bem parecido com a da We Are Reino. E aí à noite fui para De Floripa, né, a Assembleia de Deus de Florianópolis, que é a sede do campo de Florianópolis. Então, o mesmo Deus que estava na F-Hop pela manhã, também estava na De Floripa à noite. E são duas igrejas com perfis totalmente diferentes, mas o mesmo Deus que estava, o mesmo Espírito Santo que estava na F-Hop, também estava na De Floripa. Tanto que no final do culto, na F-Hop pela manhã, eles cantaram uma música, né? O F-Hop Music cantou uma música, e o grupo de louvor da De Floripa cantou essa mesma música no começo do culto da noite. Então, você vê que o Espírito Santo estava presente tanto na F-Hop quanto na De Floripa. Da mesma forma, o mesmo Deus que está presente na We Are Reino de Balneário Camboriú também está presente na Assembleia de Deus de Camboriú, que é a cidade vizinha. Então, precisamos parar com esse preconceito absurdo, com esse preconceito, assim, horrível, que muitas igrejas têm, né? Somente quem é membro do ministério tal, da igreja tal, será salvo, e os outros vão tudo para o inferno. Não, para com esse negócio, isso é sectarismo. Quem pensa isso é seita. E atualmente estou na Assembleia de Deus. Eu cresci na Igreja Presbiteriana Independente. A partir de uma certa idade fui para a Igreja Batista da CBB, da Convenção Batista Brasileira, e hoje estou na Assembleia de Deus, no Ministério Belém. E o mesmo Deus que estava e que continua na Igreja Presbiteriana Independente também está na Igreja Batista e também está na Assembleia de Deus. Então eu creio que lá no céu encontraremos presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, quadrangulares, We Are Reino, Bola de Neve, enfim, pessoas de todas as denominações, porque nós servimos a um Deus que, é claro que existe um padrão que está aqui na Bíblia, né, que deve ser seguido. Tudo que foge ao que está escrito aqui, nós devemos rechaçar, nós devemos passar longe de tudo que foge do que está escrito aqui. Mas estando aqui dentro, se a pregação estiver centralizada na Bíblia, e principalmente em Jesus Cristo, como diz os 5 solas, né, da Reforma Protestante: só a graça, só a fé, só a Escritura, só Jesus e glória somente a Deus. Esses são 5 solas, que foram a base da Reforma Protestante.
E eu quero terminar aqui lendo a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que mostra que o verdadeiro cristão, o cristão fiel, é aquele que é separado do mundo. Nós vivemos... Por que significa ser santo? Ser separado. Santo não é o mesmo que perfeito. Santo é separado. É separado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos desse mundo. Como lá, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, mostra que nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Somos peregrinos aqui. Se você encontra isso também lá em Hebreus 11. Hebreus 11 também fala sobre isso, né? Que nós estamos aqui apenas de passagem. Somos forasteiros, somos estrangeiros. Somos cidadãos da terra, mas a nossa principal cidadania é no céu. Então diz assim o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, não vos apegueis a este mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é a cobiça, no caso, os desejos desenfreados da carne, a concupiscência dos olhos, que é aquilo que nossos olhos veem, que nos levam ao pecado, e a soberba da vida, ou apego aos bens materiais, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, o mundo, no caso, o sistema desse mundo, né? Não a natureza, o sistema desse mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E finalmente, vejamos o que está escrito aqui em Apocalipse 1, versículos 4 a 6. João, no caso o apóstolo João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém? E eu quero encerrar esse vídeo mostrando algo muito importante, que é um vídeo resumo de como é a situação lá na We Are Reino. Então a We Are Reino podemos enquadrar como uma tribo urbana? Podemos, mas não de uma maneira estereotipada, preconceituosa, porque são irmãos nossos em Cristo Jesus. Eles estão sendo alvo de preconceito, estão sendo alvo de perseguição, estão sendo alvo de piada, chacota, zombaria, escárnio. Mas se você, por ser fiel a Jesus Cristo, se você é alvo de zombaria, escárnio, chacota, piada, se caçam de você, se praticam bullying contra você, por você ser servo de Deus, você está no caminho certo. Continue, não pare. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, que inscreva no canal. Assista a parte final desse vídeo, que mostra como são os bastidores da igreja We Are Reino. E até depois, se quiser. Só usa bege. É porque, na verdade, nós temos uma mensagem sendo transmitida através da imagem. Tipo assim, tu tá na paleta, tu vai lembrar daqui da Reino. Se tu estiver lá na rua e tu vê alguém na paleta também, mesmo que ela não seja da Reino, tu vai lembrar daqui. Entende? Então a gente está pregando uma mensagem para que as pessoas lembrem da gente de alguma forma. E lembrando da gente, elas lembram de Jesus. Até o carro tá na paleta. Até o carro tá na paleta, gente. É porque a gente resolveu adotar uma paleta mais clean, que reflete paz, que vem de Jesus, entendeu? Alegria, mansidão, é isso. Pode crer, você quer falar? E também somos bem estilosos. Cadê seu bege? Eu tava servindo o vaso. Aí quem serve não é estiloso, é isso que você tá falando? Não. Os diáconos usam O que preto. você achou assim do envolvimento, do movimento hoje aqui na We Are Reino? Uma experiência extraordinária. Eu tava servindo e ainda confundiu ele Soares com o Thales Roberto. E eu resolvi gravar esse vídeo porque senão a galera fala assim: só falou da soda italiana, mas e o culto? E só falou da palheta bege, mas e o culto? O culto foi bom, gente. Foi muito bom, Foi né? maravilhoso. É isso aí. Acredito que seja uma cultura para identificar as pessoas que